Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu falar sobre o 11º episódio de Apocalypse Bridge Minogra. Episódio esse que retoma de onde parou, né, com Minogra ali sendo invadida por um dos 4 generais do Rei Demônio, né, o camarada lá do Fogo, o Flamejo, ou Flaming. E aí mostra ali rapidamente o Rei Demônio em um espaço em branco, né, falando ali com algo ou alguém, ou até mesmo sozinho, né, falando. Depois aparece ele ali no seu castelo, por assim dizer, né, junto ali com outros 2 generais dele, né, dos 4, 2 tinham ficado com ele, 2 tinham saído para fazer uma missão, então ali tinha outros 2 generais, e também o exército ali de orcs, goblins e gigantes da montanha ali, né, e ele proclamando ali que iria conquistar tudo, né, por assim dizer, né, que foi que terra bonita, isso tudo vai ser meu. E aí depois disso ali temos um subordinado do Takuto indo falar para ele questão sobre ataque, mas o Takuto já sabia, né, sobre isso, né, tanto que ele já estava mobilizando ali o Guia e os outros, ele já tava sabendo, ele sabe de tudo que acontece ali em Minogra, né? Ele tem olhos e ouvidos em todo lugar ali, então ele já tava ciente dessa invasão. E ele tem uma conversa dele com a Isla, né? A Isla falando que esse Rei Demônio pode ser um player, assim como ele, só que ele fala, e daí? Não tem como a gente ser amistoso, até porque a Tou já derrotou um dos generais dele. Então, assim, só resta a gente esmagar ele, né? Então vamos lançar nosso contra-ataque. E assim, a postura do Takuto durante todo esse episódio eu achei meio soberbo, arrogante nesse episódio. Isso muito por conta da vitória fácil que a Tou teve sobre o Pedra Gelada no episódio passado, então ele tava querendo ali mostrar a supremacia do jogo, né, de 4x4 ali que ele jogava, né, o jogo de ação, em relação a um jogo de RPG, né, ele tava achando que tava na vantagem ali, ele acreditava nessa vantagem ali, então eu achei ele um pouco arrogante, subestimando o adversário nesse episódio. A postura ali que ele toma algumas decisões, eu achei que ele subestimou um pouco ali o adversário, não tomou precauções, não tomou as devidas precauções, acho que ele subestimou um pouco o adversário. Aí temos ali, né, enquanto o Takuto e a Isla estão se dirigindo ali para um certo local, temos um resumo das forças do Takuto. A Isla, o guia e os seus guerreiros, os Brain Eaters e as lavas feitas ali pela Isla. Lavas estas feitas com o princípio de construção, ajudar ali na construção, ou seja, não são do tipo guerreiro, né? Tanto que a Isla comenta isso, pô, devia ter pensado nisso e ter feito umas também do tipo guerreiro. Aí a Anne e o guia faz ali relatórios pro Takuto, né? A Anne falando que todo mundo que não vai participar do combate já tinha se reunido ali na área de evacuação. O guia, que estava montando ali a defesa ao redor ali da capital, passou para Takuto informações dos inimigos, né? Falou cerca de 1000 inimigos, a maioria de goblins e orcs, mas também tinha algumas criaturas ali que ele desconhecia. Takuto ali, né? Depois de receber essas informações, ele usa a vantagem dele, né? Que é a reserva de mana. Assim, a Isla até pensa que ele vai usar a reserva de mana para produzir ali guerreiros para tentar diminuir a diferença numérica. Só que não. O Takuto, ele dá toda a sua reserva de mana que tem ali no Reino de Minogra para a Isla, ele concede a ela, ou sim, a autorização de poder usar toda aquela mana, fortalecendo assim a Isla. Então, o que o Takuto faz aqui? Em vez dele tentar igualar um pouco os números, né, produzir mais guerreiros para poder igualar em força numérica o exército inimigo, ele concentra todo o poder na Isla. E aí fica aquele questionamento, será se isso foi ou não uma boa ideia? Dar tudo para a Isla e não tentar igualar um pouco ali em questões numéricas. Dá para refletir um pouco aí, qual será que seria a melhor escolha? Concentrar tudo no seu herói ali, que é a sua principal fonte de força, ou tentar produzir mais guerreiros ali de nível inferior, mas compensaria em termos quantitativos. E aí, qual decisão a ser tomada? O Takuto escolheu, obviamente, a Isla. E o Takuto, ele toma essa decisão baseado no que ocorreu em Dragotan, né? Lá ele teve uma noção dos poderes do inimigo, né? E falou, não, tem uma noção aqui de como eu vou concentrar tudo aqui na Isla. E assim ele fez, né? Na cabeça dele. Bom, já que a Tou conseguiu derrotar lá o exército inimigo sozinha, bem como os generais, a Isla também deve conseguir fazer o mesmo aqui, né? Pelo menos eu imagino esse o raciocínio que o Takuto teve ali na hora ao conceder todo o poder ali para a Isla para maximizar o poder dela. E aí, né, depois do Takuto e as gêmeas ficarem ali na área de evacuação com todo o restante da população, não, o Takuto até avisa a Isla sobre as mecânicas de RPG para ela tomar algum cuidado, né? Afinal, a Tou tinha sofrido um golpe devido a essas mecânicas, então foi, ó, toma cuidado com isso, pelo menos ele avisou a Isla, né, sabe, dessa mecânica. E a Isla vai parte ali para enfrentar, e assim, as gêmeas vão se despedir dela, chamam ela até de mãe ali. Essa despedida ali foi para levantar uma bandeira, né? Aquelas bandeiras da morte, algo assim, né? Falando, eu prometi que ia voltar para vocês, né? Levantou umas bandeiras ali desnecessárias. E aí depois ele mostra ali uma conversa de 2 subordinados ali, de um dos generais, né? Eles reclamando ali, pô, por que a gente separou do grupo do Pedra Gelada? Por que a gente tá tendo que atacar aí? Aí um dos caras falou, ó, eu acho que essa operação aqui não tem autorização do Rei Demônio, não. Eu tô achando que o nosso chefe tá querendo trair ele. Aí ele comenta, você lembra de quando a gente chegou nesse mundo? A gente chegou todo mundo junto? Mas aparentemente o chefe e o Rei Demônio foi diferente. A chegada deles foi meio diferente. Aí depois eles percebem um barulho vindo ali, e era um dos soldados dele ali, né, que tava todo estranho, diferente. No caso, aquele soldado tinha sido contaminado pelas larvas da Isla, né, e explodiu e começou a atacar todo mundo. Depois a Isla pegou, apareceu ali e massacrou geral, né, eliminou
os soldados inimigos ali, ela sozinha. Inclusive, depois estava ali devorando eles. E aí surge ali, né, um dos generais do Rei Demônio, né, no caso o Flamejo, ele pega, aparece ali na frente da Isla. Eles conversam um pouco, né, o Flamejo se diz mais forte que o Pedra Gelada, afinal, na visão do Flamejo, o Pedra Gelado é o mais fraco ali dos 4 generais. Eles vão conversando ali, né, ele vai trocando umas provocações ali com a Isla, o que até deixa ela irritada, quando ele fala ali sobre o Ira Takuto, né, que ele vai passar por cima dela e tirar ele do trono depois. E assim começa ali o combate entre os dois. Aí depois mostra ali o Takuto, né? Ele tá acompanhando tudo, ele viu que a luta da Isla com o Flamejo ali começou. Aí mostra ali que as outras lavas que não estavam em combate estavam patrulhando. O guia tava lá posicionado na defesa, a Enel cuidando ali dos refugiados. Sim, o Takuto ele tá bastante confiante na vitória da Isla. Afinal, depois do que aconteceu em Dragon Ball, ele tem certeza. Não. Os personagens do jogo ali que ele joga têm vantagem em termos de combate quando vão enfrentar alguém do RPG. Então ele tava bastante confiante, pensando em, não, é só uma questão de tempo até o vencer. Só que assim, tava tudo correndo muito tranquilo ali pro lado dele. E o Takuto, assim, ele fica com uma sensação de incômodo, né? Apesar de estar tudo indo bem, ele fica pensando, pô, tem alguma coisa errada com isso. Ele até questiona pra gêmeas se elas tinham achado algo ali incomum pra elas, tinham achado alguma coisa estranha. Elas falam que não, até porque elas também não sabiam o que teria que achar estranho. É só o Takuto que tava ali com essa sensação de que algo tá estranho. Aí volta ali pro combate da Isla com o Flamejo, né? Ela tenta descobrir por que eles estão invadindo ali Minogra, né? Ela até fala que foi uma estratégia tola separar o exército que ia atacar Dragon Tan pra atacar ali Minogra, né? Ela falou, pô, era melhor vocês terem ficado junto e atacado no mesmo local, todo mundo junto ali, pronto, né? Aí o Flamejo começa a dizer, será que você realmente não sabe ou seu chefe não contou pra você, né? Aparentemente ele viu ou descobriu algo ali que incomodou bastante ele. E aí a conversa vai se desenvolvendo ali, né? O Flamejo tenta perguntar o que a Isla pensa dela de si mesma, então ela começa a perceber, opa, esse cara tá com dúvidas da sua própria existência, né? E a Isla vai falar, não, eu sou uma heroína de Minogra, sirvo ao Ira Takuto, e isso ali vai irritando o Flamejo. E aí, como vamos vendo ali, né, o Flamejo ele percebe que a Isla serve o Takuto por livre e espontânea vontade. Ela tem liberdade, ela é livre para fazer a escolha dela. O que deixa ele irritado, porque enquanto ela é livre para servir quem ela quer, ele é obrigado a seguir ali os comandos, ele é um fantoche. Ele não tem essa escolha, ele é obrigado a servir e ser leal ao Lorde Demônio. Ele não escolheu servir aquele Lorde Demônio, não, ele é simplesmente obrigado. O sistema o obriga a servir o Lorde Demônio, então ele é apenas um fantoche, enquanto a Isla serve porque quer, ele serve por obrigação. E o Flamejo, ele pensa ali que quando mata a Isla, bem como todos os outros ali, ele vai conseguir obter essa liberdade. Então ele acha que ao conquistar ali outro território, ele vai ser livre. A luta vai prosseguindo, né? O Flamejo, ele bastante irritado com aquilo, ele dá tudo de si para tentar vencer a Isla, não consegue, fica sem MP, e a Isla ali parte pro ataque, né, para matar o Flamejo. E até dá o recado ali do Takuto falando que você nos subestimou demais. E aí temos ali uma memória do Flamejo. Ele escutando uma conversa ali do seu mestre falando sobre paz e liberdade se oferecer àquele mundo. Ou seja, ele descobriu alguma coisa ali envolvendo o mestre dele que fez ele se rebelar, apesar de não explicar muito bem que coisa é essa, né? Talvez ele tenha descobrido que o mestre é algum player que veio de outro lugar, não sei. Não ficou muito bem explicado. Dá margens ali para interpretação. Mas enfim, foi por conta daquilo que fez o Flamejo meio que se rebelar e tomar essa atitude. E no final da sua vida, né, o Flamejo vendo ali que não passa de um fantoche, falou, não, beleza, já que assim eu vou dançar conforme a música, e a Isla ali dá o golpe final no Flamejo, né, até recebendo a notificação de que ela derrotou o general inimigo. Então, né, o Takuto que tava acompanhando a luta, ao ver que a Isla venceu ali, já entra em contato com ela, né, falando assim, bom trabalho, e eles estão ali conversando de boa, a Isla até fala sobre que subiu de nível, vai pegar uma nova habilidade, até que a comunicação deles é interrompida, né? Do nada a comunicação foi interrompida. E as gêmeas que estavam com o Takuto do nada aparecem ali próximo à Isla. E a Isla fica se questionando, por que vocês estão fazendo aqui? Como vocês vieram parar aqui, né? Aí a gêmea falou, não, a gente estava com o rei. Aí a Isla percebeu que algo estava muito errado ali e já falou pros filhos dela, né, pras lavas ali, proteger as duas gêmeas. E o episódio termina ali mostrando, né, um sorrisinho do Flamejo. Ou seja, ele não tá tão morto assim, ele tá à beira da morte, mas ainda não morreu. E tudo fica evidente, né, que isso foi algum truque, alguma habilidade do Flamejo, né? Ele levar as gêmeas ali para perto da Isla para tentar, sei lá, uma última cartada. Afinal, já que ele decidiu dançar conforme a música, já que ele vai perecer ali, então ele vai dar a sua última cartada conforme a música. E é isso que aconteceu neste 11º episódio. Ou seja, tivemos aí a invasão de Minogra, né? O Takuto, ele bem confiante em resolver esse problema, né? Devido ao que aconteceu em Dragon Ball, então ele estava bem confiante de que poderia lidar com isso, tanto que ele colocou tudo nas costas da Isla, né? A responsabilidade de eliminar os inimigos, enquanto o guia se focava ali em defender, né? Montar barreiras, barricadas para poder defender a capital. Aí ele cuidou ali da evacuação dos não combatentes. Então, assim, o Takuto estava bem confiante de que ele tinha a mão de obra ali necessária para defender, apesar do número exorbitante de inimigos, né? Semi-inimigos. Ele pegou, concentrou toda a sua reserva de mana na Isla para maximizar o poder da Isla, né, e ela dica de novas habilidades. Ele viu lá em Dragotan que a Tou conseguiu sozinho derrotar o exército inimigo e tudo mais. Então beleza, ele tem um precedente ali para pensar, não, a Isla sozinha ela também pode fazer o mesmo, né, derrotar o exército inimigo bem como o general inimigo. Tem precedente para isso.
Mas será mesmo se valeu a pena todo esse risco, colocar tudo nas costas da Isla? Lembrando, os Brain Eaters, ele tem 3 Brain Eaters, que são usados ali para curar. Em nenhum momento eles pegou, apareceu ali e foram mobilizados. Até porque, como eu disse, eles são para curar, a habilidade principal deles é em foco de cura, e ali não tava ninguém muito feliz para precisar mobilizar eles. Mas eu acho que eu teria colocado os Brain Eaters para lutar, mesmo eles sendo unidades de cura. Devido à falta de mão de obra, eu teria mobilizado ali pelo menos uns 2 deles ali para participar do ataque também. Enfim, ele colocou tudo nas costas da Isa, que pegou, foi ali pro combate, conseguiu eliminar o exército inimigo e chegou ali no combate com o general inimigo. E o Flamejo ali, né, os próprios subordinados dele estavam pensando ali, opa, talvez o nosso chefe tá querendo trair o Rei Demônio. Não sei se esse ataque aqui, essa região, né, as Terras Amaldiçoadas, foi algo autorizado pelo Rei Demônio, né. Então, assim, até os próprios subordinados do Flamejo estavam vendo ali com desconfiança aquela movimentação do seu chefe, pensando que ele ia querer trair o Lorde Demônio. O porquê não se sabe. A única coisa que ele sabe é que ele e o Lorde Demônio tiveram uma chegada diferente a esse mundo, mas eles nem conseguem terminar muito o papo, até porque logo depois sofrem ali um ataque da Isla e são eliminados. E como vemos aí a questão do Flamejo, realmente ele viu algo, descobriu algo ali quando chegou nesse mundo, que o deixou bastante incomodado. Afinal, ele não se viu como alguém livre, né? Ele se viu como alguém forçado a servir alguém. E ao ver que a Isla era livre e escolheu servir alguém, né, por livre e espontânea vontade, é que ele deixou ele bastante irritado. Pô, ela tá servindo ao Takuto porque ela quer, enquanto isso eu tô servindo ao Rei Demônio porque eu sou obrigado. Isso incomodou bastante o Flamejo. Deixou ele com raiva, porque ele queria ser livre para tomar as escolhas dele, mas por conta ali do sistema, né, ele estava sendo obrigado a ser apenas um fantoche. E ao ser derrotado pela Isla, ele resolveu seguir esse papel de fantoche. Não, já que eu sou um fantoche, então vou seguir o papel de fantoche até o fim. E ali no final, alguma coisa que deve ser explicada no próximo episódio, talvez a própria habilidade ali do Flamejo, né? Até porque o Takuto em determinado momento falou pra Isla tomar cuidado com as habilidades de RPG, afinal, a Toa tinha sofrido um dano por conta dessas habilidades específicas de RPG. As gêmeas pegaram e chegaram ali do lado da Isla. Alguma habilidade de teletransporte, sei lá, vai saber de que forma o Flamejo fez pra gêmeas chegar ali, né? Até porque como ele sabia delas. Ou será que foi alguma outra coisa que levou as gêmeas pra lá? Enfim, talvez no próximo episódio dê uma explicação, mas a Isla ficou bastante preocupada, né? O Takuto, que tinha algo incomodando ele ali, quando viu que tava tudo encaminhando conforme os planos dele, apesar de sentir um incômodo, ele não conseguiu descobrir o que é, mas eu ainda acho que ele foi... Mas eu ainda acho que o Takuto subestimou muito ali o outro lado, né? Se ele mesmo sabia das habilidades de RPG, por que ele não considerou que poderia ter alguma habilidade que colocaria ele em uma desvantagem enorme? Até porque ele conhecia esse jogo, jogou, então, teoricamente, é pra ele ter alguma noção das habilidades ali dos generais inimigos ou de alguma mecânica que tinha nesse outro jogo. Obviamente, ele não é obrigado a lembrar de tudo, né? Até porque o foco nele sempre foi o Eternal Nations, né? É o jogo que ele tem maior conhecimento. Mas ele poderia considerar que poderia ter alguma habilidade de RPG que mudaria completamente a maré contra ele. Eu acho que faltou uma preparação do Takuto nesse sentido, né? Em se preparar para alguma outra habilidade que pudesse reverter a maré, deixando ele numa desvantagem muito grande. Acho que ele subestimou muito mais devido ao que aconteceu em Dragotan e agora no final aí tá essa situação de crise com a Isla ali correndo para defender as gêmeas, porque ela sentiu que as gêmeas estavam em um perigo muito grande. E assim terminou esse episódio, agora esperar o próximo episódio para saber o que vai acontecer, mas devido a esse caos agora no final tá bem claro qual vai ser o destino da Isla e das gêmeas. Me digam o que acharam do episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.